Eu te apresento agora, já está nas tuas mãos, o nosso querido pastor. O Senhor me mostrava quando eu fazia escala, Pai amado, que ele trazia a palavra nesse culto infantil e edificava a vida das crianças e de todo que aqui estão. É o que nós te pedimos e te agradecemos, ó Deus. A igreja com Rei Eirene Toquírio. Eu disse, eu saúdo a igreja com Rei Eirene Toquírio. Ou seja, com a paz do Senhor. Graças a Deus, estamos alegres com a oportunidade, mais uma vez, nós estamos reunidos e também unidos no mesmo propósito, que é de adorar e exaltar o santo e bendito nome do Senhor. Eu gostaria de convidar a igreja para nós lermos 1 João, capítulo 2, e nós vamos ler a partir do versículo de número 15, para nós meditarmos aqui um pouquinho naquilo que o Senhor nos conceder que fale nesta noite. A noiva, a santa, a imaculada, que está esperando a qualquer momento o soar da trombeta e o aparecimento do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo nos ares. E assim nós vamos estar para sempre com o Senhor. Graças a Deus por isso. E pode ser nesta noite, não é verdade? Amém. De repente nós nem terminaremos esse culto e nós já vamos estar com o Senhor. Graças a Deus. 1 João capítulo 2, versículo de número 15, vai nos dizer assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Graças a Deus. Podeis sentar, igreja amada. Muito obrigado pela reverência à palavra do Senhor. Quero parabenizar aqui as crianças, que fizeram essas lindas, apresentações, e está aqui nesta noite de prontidão, para cultuar ao Senhor. Elas tem exemplos na palavra de Deus das crianças cultuarem a Deus, prestarem cultos ao Senhor, louvar ao Senhor, E o Senhor visita as crianças, fala com as crianças, abençoa as crianças e batiza também no Espírito Santo as crianças. Isso é maravilhoso, Deus é tremendo, Ele é. E o Senhor Jesus teve experiências também como criança. Ele também teve que aprender, humanamente falando, quando Ele veio, nasceu, Ele também teve que aprender a caminhar, Teve que obedecer papai, obedecer mamãe, teve que aprender a superar desafios e teve que aprender também ir ao templo e ir também na sinagoga. Tudo isso foi aprendido e ensinado também ao nosso amado Mestre Jesus. Tudo isso ele aprendeu. Viveu como ser humano e por fim nós sabemos que ele morreu porque nos amou e nos amou até o fim. Maravilha, graças a Deus por isso, O Senhor Jesus não desistiu de mim, por isso eu estou aqui nesta noite para nós juntos meditarmos nesta palavra. Mas nós vamos voltar em Gênesis, que eu gostaria de partir de Gênesis,
né, no versículo em que foi colocado aqui, né, como base, como a espinha dorsal nesta noite, né, desse culto. A minha Bíblia talvez esteja um pouco diferente, mas nós podemos ficar com aquela tradução, né, que lemos aqui no início, para não haver, né, assim uma desassociação. Então nós vamos ficar com aquela tradução ali, que é Gênesis 1 e 27. Assim Deus criou os seres humanos, Ele os criou parecidos com Deus, Ele os criou homem e mulher. Isso é maravilhoso, não é verdade? Somos criação de Deus, e isso é tão tremendo, irmãos, que somos parecidos com Ele. Somos parecidos com Deus. Glória a Jesus. Um dia, né, eles questionaram Jesus e falaram para Jesus que Jesus falou que ele era igual a Deus, estava se fazendo igual a Deus, mas aí Jesus falou, mas está escrito, sois deuses. Não é nesse sentido de ser parecido com Deus, porque Deus vê, Deus fala, Deus, né, ouve, Deus toma decisões, né? Deus protege, e uma coisa incrível que Deus faz, Ele cuida. Glória a Jesus. Então tudo isso o ser humano precisa de fazer uns pelos outros. Então o papai e a mamãe é parecido com Deus, não é verdade? Porque o papai e a mamãe, assim como Deus, Ele cuida, Ele protege e Ele também alimenta. E Ele, se for preciso, também defende. Ele entra numa batalha, se preciso for, para defender o filho, para defender a filha. Tudo isso acontece, né, com o ser humano, com a família. E Deus também tem estas atitudes, estas reações, estas ações em benefício, né, nosso, do ser humano, e em defesa também da vida. E em defesa também, né, da verdade que Ele estabeleceu. Mas eu tomei por base também, né, esse texto de 1 João, para nós falarmos aqui um pouquinho a respeito de alguns conselhos e algumas orientações muito importantes que João, ele vai estar, né, colocando aqui para a família. Aqui João, ele vai dar conselhos, ele vai dizer aqui algumas razões pelas quais ele estava escrevendo. Aleluia. Aqui o apóstolo João, ele vai contar nesta epístola acerca da razão, porque é que ele estava escrevendo e mencionando os membros da família. Aqui João, ele vai mencionar no contexto dos versículos em que eu li, os membros, né, da família. Ele vai mencionar filhinhos. Ele vai dizer por que ele escreve. Ele diz aqui no versículo 12 que escreveu aos filhinhos, porque pelo nome de Jesus é perdoado os pecados. Esta foi a razão pela qual ele estava escrevendo e mencionando os filhinhos. Mas ele também vai falar por que ele estava escrevendo, direcionando também para os pais. Aí há uma coisa interessante no versículo 13, que ele disse: pais, escrevo-vos porque conheceste aquele que é desde o princípio.
Deus tem revelação na sua palavra desde o princípio. Desde o princípio, Deus revela e traz a nós conhecimento da sua revelação. Ele se mostra ao ser humano pela revelação de si mesmo através da sua palavra. Aleluia. A sua palavra traz características de Deus em relação ao mundo, em relação a todos os seres viventes. Deus, antes de criar o homem, antes de criar a mulher, Ele prepara uma base para que o homem e a mulher pudessem se sustentar e sobreviver bem, independente. Se nós olharmos o início de Gênesis, que eu estava estudando para poder assim nós meditarmos um pouquinho, Deus vai preparar o ambiente antes de criar o homem, antes de criar a mulher. Deus faz toda a preparação. Ele prepara a terra, Ele prepara o mar, Ele prepara o céu, Ele prepara, né, e começa então a povoar esses lugares. Ele povoa o céu com as aves, Ele enche os mares com os peixes, Ele enche a terra de animais e de árvores e plantas frutíferas. Cria um ambiente perfeito para a vida. Antes que Ele criasse o homem e a mulher, Ele faz toda esta preparação. E aí nós lemos que Ele faz o homem, faz a mulher parecido com Ele, não é verdade? Haja vista que quando um casal está esperando o nascimento de seu filho, ele vai trabalhar semelhante ao que Deus fez. Eles vai preparar todo, né, uma estrutura para receber o recém-nascido, não é verdade? Há uma preparação. Parece Deus, não é verdade? É parecido com Deus. As atitudes para receber o filho, para receber a filha, faz toda uma preparação. Cuida, né, nos mínimos detalhes. Não quer que ele passe fome, não quer que sente frio, e tem todo um cuidado, né, todo especial, porque está esperando que nasça ele ou que nasça ela. Para o papai e para a mamãe, todos dois são bem-vindos. E se vier homem, ele vai ser recebido como homem e vai ser tratado como homem, não é verdade? Se vier mulher, vai ser recebida como mulher e vai ser tratada como mulher. Não é verdade? Nem precisávamos ter uma conscientização assim se as pessoas conhecessem e temessem a Deus, não é verdade? Vamos voltar para 1 João, que tem coisas importantes aqui, né? O versículo 13 está dizendo que os pais conhecem aquele que é desde o princípio, conhece a Jesus, que é desde o princípio. Isso é maravilhoso, né? Isso é tremendo, irmãos. Isso é tão, né, profundo. E como eu comecei a dizer que nós conhecemos a Deus pela revelação que Ele dá de si mesmo, e Ele dá detalhes, né? E quando nós olhamos para nós mesmos, nós temos mais condições de conhecer a Deus em nós.
pelas nossas ações, pelas nossas atitudes, como eu disse, de protetores, de defensores uns dos outros, de cuidado e de viver em harmonia. Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm uma unidade tão maravilhosa que Jesus vai dizer para que os discípulos, ou seja, para que a igreja pudesse ser um, assim como Ele e o Pai é um. Glória a Deus. Então, Deus, os princípios de Deus é que haja sempre esta harmonia, esta união. Isso é maravilhoso. Então, escrevo-vos porque conheceste aquele que é desde o princípio. Mas aí tem uma palavra também para os mancebos, ou para os jovens. E ele diz: mancebos, escrevo-vos porque vencestes o maligno. Olha que coisa tremenda, irmãos. Tem uma orientação bíblica para nós observarmos de como é que o maligno ele é vencido. Jesus dá este exemplo de como vencer o maligno. E como é que Jesus venceu o maligno? Usando a palavra. Por isso a palavra ela é importante. Vencer pela palavra. Então, uma das maneiras de vencer o maligno é pela palavra. E os jovens, fazendo menção deles, eles têm a mente, muito curiosa, não é verdade? Quer sempre descobrir algo. E se nós ligarmos isso da nossa curiosidade, voltando, aproveitando, esta curiosidade, se nós colocarmos a nossa curiosidade, direcionar a nossa curiosidade para a palavra, nós vamos aprender e aprender muito da palavra de Deus. Porque um prepulsor que funciona, ou seja, como uma mola que impulsiona, que faz você alçar para aprender, segundo a ciência, é a curiosidade. Então, por sermos curiosos, nós vamos atrás de informação acerca de algumas questões. Eu gosto de ir atrás de informações acerca da palavra de Deus, acerca de Deus. E mais uma vez eu vou frisar que nós conhecemos a Deus porque Ele se revelou a nós. Aleluia. Ele se revelou a nós de várias maneiras. Até em nós mesmos, nós temos revelação de Deus em nós. Na própria constituição do nosso corpo, nós temos revelações de Deus em nós. Somos parecidos com Deus, mas somos diferentes uns dos outros. A minha impressão digital ela é inconfundível com qualquer uma das impressões digitais que estão aqui, não é verdade? Ninguém tem a impressão digital igual, somos diferentes, mas somos parecidos com Deus. Então, escrevo-vos, jovens, porque vencestes o maligno. Aí tem um livro, um escrito, que eu agora não vou me recordar, de um escritor que ele vai escrever, e ele vai colocar que no raciocínio dele, no entendimento dele, ele diz que haverá diferenciação nas recompensas. Quando nós estivermos lá e for recompensado, esse autor ele escreve dizendo que tem recompensa para quem vence o mundo,
tem recompensa para quem venceu a carne e tem recompensa para aqueles que vencem o diabo. E aí ele coloca, segundo o seu raciocínio, que aquele que vence o mundo são aqueles que se entregaram mesmo à obra de Deus e não voltou atrás por nada, e por fim foram martirizados, deram a sua vida pelo reino de Deus, venceram o mundo. E quem venceu a carne, ele abaliza isso na parábola das virgens. Elas se guardaram e venceram a carne. Mas interessante é que ele coloca, segundo o seu raciocínio, que quem vai ter o maior recompensa, o maior galardão, são os pregadores da palavra de Deus. Por quê? Porque é com ela que você vence o diabo. É pregando a palavra de Deus que as trevas, o reino, o império maligno é vencido. E nós vamos continuar vencendo, a igreja vai continuar glorificando e adorando a Deus, e as famílias vão continuar triunfando, porque sempre haverá pregadores que vão anunciar a palavra. Sempre haverá quem pregue, nunca faltou e nunca faltará pregadores determinados que pregam a palavra. Isso é maravilhoso, e eu oro para que Deus levante pregadores e pregadoras da palavra de Deus, e que essas crianças, sejam verdadeiros adoradores, sejam cheios, do poder de Deus, aleluia. Mas aí João ainda vai dizer: eu vos escrevi paz, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi mancebos, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno, pela palavra de Deus. E aí nós chegamos no texto que nós lemos, e ele diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E é isso que nós queremos e desejamos, e queremos que as crianças permaneçam para sempre, e que façam sempre, a vontade de Deus, que não cumpra as concupiscências mundanas, mas que creia no Senhor, e que seja sempre cheia da graça, da misericórdia, porque vocês também são parecidos com Deus. Vocês também têm o papel de proteger, de defender, e de sempre falar a verdade, porque é parecido com Deus. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Deus, louvado e bendito seja o nome do Senhor por esta palavra maravilhosa. Que Deus abençoe essas crianças, e que essas crianças possa gerar outras crianças para o reino de Deus, evangelizando lá na escola, trazendo os coleguinhas, as coleguinhas para a casa do Senhor. Tem mais um hino aí, Márcia? Tem aí? Para cantar com eles?